plásticos podem ser mais sustentáveis e amigos do meio ambiente? Claro que podem! E se você quer ver alguns exemplos de como isso é possível, assiste esse vídeo até o final. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de sustentabilidade e plásticos, e como alguns materiais já não dependem 100% do petróleo para entregar todos os benefícios que a gente conhece desses grandes materiais, deixando as suas aplicações mais sustentáveis, mais amigas do meio ambiente e com uma pegada ambiental mais interessante. Por falar em sustentabilidade, eu preciso te dar um recado muito importante. Esse vídeo é apoiado pelo Simpósio Internacional de Tecnologias em Polímeros na sua 24ª edição, que vai acontecer nos dias 28 e 29 de junho, um super evento promovido pela Marqueplan e que você precisa conhecer. Para você garantir a sua vaga, os links estão aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link que você encontra na descrição, para já conhecer o site, já conhecer todos os palestrantes, os temas envolvidos que vão estar relacionados com economia circular e digitalização, tudo que a gente conversa aqui no canal. Então você não pode perder tempo, você já está vendo algumas imagens do site aí, onde você pode conferir todos os palestrantes, os temas das palestras já confirmadas e principalmente garantir a sua inscrição. Você tem que participar desse simpósio, não perde mais tempo, vai lá e no PDF que você vai baixar junto com esse vídeo, já tem todos os links para você poder garantir a sua inscrição e conhecer tudo a respeito do 24º Simpósio Internacional sobre Tecnologias em Plásticos, que acontece nos dias 28 e 29 de junho, aqui em Indaiatuba, no estado de São Paulo. Tá certo? Aproveita também e já checa todos os outros links que estão na descrição do vídeo, que você já conhece, link para cursos online, link para e-book, link para uma série de conteúdos que vão te ajudar a expandir o seu conhecimento. Aproveita, já curte esse vídeo, se você não é inscrito ou não é inscrita, já garante a sua inscrição, ativa o sininho e a gente tem que compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar por esse tema, nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais, enfim, em todo lugar onde a gente possa atingir o maior número de pessoas interessadas nesse tema, tá certo? Então vamos entrar no nosso conteúdo e, como sempre, tem um PDF que você vai poder baixar e que vai ter todas as informações para você poder participar do Simpósio Internacional de Tecnologias em Polímeros, tá certo? Então vamos lá. Você já está vendo o PDF aí na tela, a gente vai falar a respeito de plásticos renováveis, tá? Todas as informações aqui do simpósio e o que a gente precisa levar em conta quando a gente está falando de materiais plásticos. Que os polímeros, né, os materiais plásticos, são materiais orgânicos. O que isso significa? Que eles são baseados no átomo de carbono. Tá? As moléculas desses materiais são formadas por várias ligações de átomos de carbono e a gente obtém essas moléculas combinando moléculas orgânicas mais simples. Tá? Então a gente pega moléculas orgânicas, moléculas que já possuem ligações de carbono, né, cadeias carbônicas, e a gente combina essas moléculas de uma forma mais organizada para formar as grandes moléculas que compõem os polímeros. Tá? Alguns exemplos dessas moléculas que a gente utiliza para formar os polímeros são, por exemplo, os alcanos, os alcenos, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque se você quiser conhecer bastante a respeito de como, de onde vêm os polímeros, de como eles são formados, o que são, você pode conhecer o meu curso online de introdução a polímeros, apontando a câmera do seu celular aí para esse QR Code, ou então clicando nos links que estão aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Mas o importante é que os polímeros são obtidos a partir de moléculas orgânicas que contêm átomos de carbono. E o que acontece? Onde a gente consegue essas moléculas? Qual que é a fonte de carbono para a gente poder, então, usar essas moléculas para fabricar os nossos materiais? Essa fonte é o petróleo, tá? O petróleo, ele é formado durante milhares e milhares de anos, milhões de anos, com a decomposição de seres vivos que vão sendo depositados, principalmente nos leitos dos oceanos, e com isso a gente vai formando, aí, com anos de sedimentos, de rocha, pressão, calor, a gente vai formando o petróleo, que nada mais é do que uma grande mistura dessas substâncias que contêm os átomos de carbono que eu mostrei para você agora há pouco.
Então, nos dias atuais, a gente consegue extrair esse petróleo através das explorações, das plataformas que você já conhece, tá? E esse petróleo extraído das plataformas é levado para uma estação de refino para exatamente separar essas substâncias, essas moléculas mais simples que contêm os átomos de carbono que nos interessam para a fabricação dos plásticos. Isso acontece num processo chamado de destilação fracionada, e a partir dessa destilação, que basicamente é um processo de separação dos vários componentes do petróleo, das várias frações do petróleo, a gente vai extrair algumas dessas moléculas que são de interesse para a indústria do plástico e que, portanto, vão ser utilizadas para a fabricação de polímeros. E isso é o básico, é o mais tradicional, é como a gente obtém os materiais plásticos já há muitos e muitos anos, já há muitas e muitas décadas. A principal rota de obtenção de matérias-primas para a fabricação de plásticos é exatamente essa que você está vendo aqui de uma forma simplificada, a rota do petróleo. Extraindo o petróleo, fazendo a separação, o refino desse petróleo, e a partir dessas frações que a gente retira do petróleo, então utilizar essas substâncias para combiná-las de forma a obter as moléculas dos nossos polímeros. Agora, qual que é o problema da gente fazer isso, né? O problema é que o petróleo ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, e aí a gente tem que começar a pesar essas coisas. Bom, uma primeira vantagem dos polímeros é que é uma tecnologia, uma cadeia já estabelecida. A indústria já está aí, a gente já sabe como fazer isso, já tem toda uma estrutura montada para fazer essa extração, esse refino e depois trabalhar essas substâncias até chegar nos polímeros. É uma matéria-prima que ainda é abundante, a gente ainda tem petróleo para trabalhar. Tá, então, a gente ainda consegue ter um volume de matéria-prima que atende à demanda atual. É relativamente barato comparado com outras alternativas, principalmente devido a toda essa estrutura já montada de vários anos e praticamente amortizada já para trabalhar com esses materiais. E tem uma ampla variedade de compostos. A gente consegue extrair muitos compostos diretamente do petróleo, ou à medida que a gente extrai alguns componentes lá naquela destilação fracionada, a gente consegue, na indústria petroquímica, ao longo da cadeia, ir trabalhando essas substâncias e criando vários outros compostos que podem ser aplicados em várias áreas da indústria do plástico e outras indústrias. Então tem uma série de vantagens aí, porém existem algumas desvantagens importantes. E a primeira delas é que o petróleo ele é um recurso não renovável. Isso está aberto à discussão, a gente ainda pode aprofundar um pouco mais isso, mas em princípio é uma matéria-prima que levou milhões de anos para se formar e à medida que a gente vai extraindo, a gente não consegue repor esse material na mesma velocidade. Tá? Eu coloco isso como um aberto à discussão porque a gente está sempre encontrando novas fontes de petróleo, novos poços, novas jazidas de petróleo que estão alimentando aí a demanda e cada vez mais acabam estendendo o limite que a gente tem para utilizar com a demanda que a gente tem atualmente. Mas, em princípio, em teoria, ele é um material não renovável. Então isso é um problema porque no longuíssimo prazo ele pode acabar. Tá? Um outro problema muito importante é que ele tem um alto consumo de recursos ao longo da cadeia. Ele demanda uma movimentação de recursos, de energia, de água, de mão de obra, enfim, bastante grande, de transporte bastante grande. E isso tem um impacto ambiental significativo. Tá? O impacto ambiental do petróleo na extração, no transporte, no refino é razoavelmente grande. Isso quando dá tudo certo. Imagine quando a gente tem algum derramamento, algum problema de vazamento de óleo, aí a gente tem um potencial impacto ambiental muito grande e é um outro problema bastante sério. Tá? E óbvio, tem um impacto na imagem da indústria e dos produtos na cadeia. Como os produtos advém da extração do petróleo, tudo que está ligado com a cadeia petroquímica tem essa imagem de uma pegada ambiental negativa, uma pegada ambiental significativa. Então tem essas desvantagens. E aí, o que acontece é que a gente começa a pensar, e se houvessem alternativas? Se a gente pudesse criar
os plásticos, né, pensando alternativas para a nossa indústria. Se a gente pudesse criar os plásticos com todos os benefícios que a gente tem hoje, mas não depender do petróleo. E a boa notícia é que sim, existem algumas alternativas. Eu vou pegar uma pequena fração dessas alternativas, vou pegar 3 delas para mostrar para você nesse vídeo. Hoje a gente já consegue criar plásticos praticamente idênticos aos que a gente tem comercialmente de origem petroquímica através da cana-de-açúcar, do milho e da mamona. E eu vou mostrar alguns exemplos para você agora. Tá? Então vamos dar uma olhada no primeiro exemplo, que é muito interessante, é um exemplo que a gente tem aqui no Brasil, que é o polietileno verde. Tá? O polietileno é um dos materiais mais consumidos no mundo, né? Quando a gente fala de plásticos, é talvez disparado o material maior consumo que a gente tem na cadeia do plástico, porque ele é muito utilizado em várias aplicações do nosso cotidiano, como por exemplo embalagens, filmes e por aí vai. E a gente tem hoje já disponível no mercado o chamado polietileno verde, que vem da cana-de-açúcar. Na verdade, a matéria-prima é sim a cana-de-açúcar, mas a rota que a gente utiliza para obter o polietileno verde é a seguinte. A gente tem então a cana, a gente vai, como o processo natural da usina da cana, né, a gente tem a fermentação e a gente pode obter ou o etanol ou o açúcar, a gente pode obter, no caso aqui então, o etanol, e através de um processo chamado de desidratação, a gente consegue converter esse etanol em etileno, que é a matéria-prima exatamente que a gente obtém lá da fonte petroquímica, só que agora ela vem através de uma rota pela cana-de-açúcar, quando a gente fermenta essa cana-de-açúcar em etanol. Tá? Então, a partir desse etileno, a gente vai polimerizar, aí é uma cadeia normal, como a gente já tem no polietileno de origem petroquímica, e a gente vai ter, então, o polietileno. Tá? Aqui uma rota bem simplificada para você entender como é que a gente chega no polietileno a partir da cana-de-açúcar, ou mais especificamente do etanol obtido da cana-de-açúcar. As aplicações do polietileno verde são as mais diversas. Então, praticamente qualquer coisa que você utilize o polietileno como matéria-prima pode ser utilizada no polietileno verde, uma vez que as propriedades são praticamente idênticas. Tá? Então, brinquedos, filmes para embalagem, sacos de lixo são muito comuns, aplicações muito comuns com o polietileno verde, e esse já é um material comercial, ele já está disponível no mercado. Você encontra normalmente produtos que trazem inclusive o selo de fabricação com polietileno verde. Tá? Algumas vantagens desse material: ele é de fonte renovável, praticamente 100% renovável. Esse material não depende mais da cadeia petroquímica para ser fabricado, então você vê que basicamente não entra nada da cadeia petroquímica, então material já de fonte 100% renovável que a gente tem disponível. Traz economia de recursos como água, energia. Esse processo, essa rota aqui, ela é uma rota que consome menos recursos comparado com a rota petroquímica, porém tem algumas desvantagens também, que em algum momento você pode pensar na competição com alimentos, né? A cana-de-açúcar pode gerar o açúcar ou o álcool, então em algum momento você vai ter que decidir se eu produzo álcool, se eu produzo o açúcar, e aí você pode ter essa competição, que inclusive é uma outra desvantagem do ponto de vista de produção. Quando o açúcar está em um preço melhor no mercado, a usina pode destinar isso daí para a fabricação de açúcar ao invés da produção de etanol, e aí acaba tendo uma falta de matéria-prima para a fabricação do polietileno verde. Mas esses assuntos já estão começando a ser endereçados com as linhas de fabricação já dedicadas, direcionadas exatamente a produzir a matéria-prima do polietileno verde. Mas esse é um primeiro exemplo muito interessante que já está disponível, você já encontra produtos no mercado com o polietileno verde, seguindo essa rota que você está vendo aí. Um outro material que é muito próximo, a rota é quase parecida com a obtenção do TPU, é o politrimetileno tereftalato. É um poliéster primo do PET, primo do PBT, tá? Que também vem de uma rota bastante parecida, do milho, que também o sabugo também é aquela rota que foge da questão de competição com o alimento. A gente vai fazer a mesma coisa, obter o bio-PDO dessa fermentação do sabugo, e esse bio-PDO já vai ser polimerizado diretamente, juntamente com o DMT e com o TPA, para a formação do PTT, que é o politrimetileno tereftalato. O DMT é o dimetiltereftalato ou ácido tereftálico, que juntamente com o bio-PDO vão promover
a formação desse material. Então a gente já tem aí também um outro material que não é 100% de fonte renovável, mas uma boa parte da sua formulação já vem de uma cadeia renovável, já não depende da cadeia petroquímica. Algumas aplicações são típicas aplicações do PBT, então carcaças de eletrodomésticos, peças de alto brilho para eliminação de pintura, fibras têxteis também tem uma grande aplicação com esse material, carpetes, roupas, enfim, tudo o que a gente envolve fibras têxteis de poliéster podem ser fabricadas com esse material. As vantagens dele são a fonte renovável, como a gente vem falando, o menor impacto ambiental comparado com a PA6, que também é um material que tem propriedades bastante parecidas. Ele traz, para você ter uma ideia, 37% de conteúdo renovável, uma vez que a porção renovável dele vem do bio-PDO. Ele consome 63% menos emissão de gases poluentes, 30% menos energia e 21% menos água na fabricação desse material. Então, do ponto de vista de pegada ambiental, de impacto ambiental, ele também é muito interessante. Tá? Então, alguns números aí para você ver os benefícios ambientais desse material. Ele também traz a possibilidade do selo verde e ainda também a desvantagem é a escala de produção, um material que já está comercial, já está disponível, porém os volumes de consumo ainda estão pequenos e isso acaba trazendo com que o preço fique acima dos materiais competitivos, como por exemplo o nylon 6 ou o próprio PBT. Tá? E um último material que eu quero trazer para vocês é o nylon 1010, um material que não é muito comum, a gente não ouve muito falar desse material, a gente está muito acostumado a ouvir a respeito do nylon 6, o nylon 66, o nylon 612, mas o nylon 1010 não é um material muito comum. Porém, ele é sim um material já disponível, um material de fonte renovável. No caso aqui, ele é um material que vem da Mamona e ele é um material muito interessante, um material de engenharia para aplicações altamente técnicas. Então a rota que a gente obtém é, a partir da mamona, ela vai sofrer uma prensagem para a obtenção do óleo de mamona. Esse óleo vai passar por um processo chamado de esterificação para a obtenção do ácido sebácico, e esse ácido sebácico então vai ser levado diretamente para a polimerização e obtenção da poliamida 1010 ou do nylon 1010. Uma rota muito interessante e se você notar aqui é um material também 100% de fontes renováveis, já não depende em nada da cadeia petroquímica para a obtenção desses materiais. Um material de engenharia para obtenção de peças plásticas automotivas, utilizado com reforços de fibra de vidro para tubos, mangueiras, enfim, uma série de aplicações na área automotiva, um material com propriedades bastante interessantes que muitas vezes até superam as propriedades dos materiais tradicionais. Então, de novo, material de fonte renovável 100%, tem o menor impacto ambiental quando a gente pensa em poliamidas na área de engenharia. As propriedades mecânicas são inclusive mais interessantes do que alguns materiais competitivos, como o próprio nylon 66, um material que tem uma boa resistência mecânica, uma boa rigidez, mas com uma resistência a impactos bastante interessante. Mas tem também algumas desvantagens, como os outros materiais, a escala de produção e a temperatura de uso do ponto de vista técnico comparada com a poliamida 66, ela ainda é um pouquinho mais baixa comparado com esse material que pode trabalhar a temperaturas bem mais elevadas, então a gente acaba ficando limitado em termos de temperaturas, tá certo? Agora eu quero trazer uma curiosidade para você. A gente tem falado aqui de vários materiais que têm origem de fontes renováveis, pelo menos em parte de fontes renováveis, já não depende 100% da cadeia do petróleo, mas já existe um material há muito tempo no mercado que eu tenho certeza que você conhece, que é assim, que é o PVC. Já é um material que não depende 100% do petróleo, tá? É um material que possui um átomo de cloro na sua estrutura. Esse átomo de cloro está pendurado numa molécula de etileno que vem da cadeia petroquímica, mas o cloro para a fabricação aí do polietileno, que representa cerca de 57% do peso total desse material, é proveniente do sal marinho, que é também uma matéria-prima de fonte renovável, de fonte não ligada à área petroquímica, e é um material que a gente está utilizando também amplamente já há muito tempo no mercado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do PVC, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala de todas as propriedades do PVC, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima no vídeo para você assistir, tá? E também no PDF você vai ter os links e o QR Code para assistir esse vídeo que fala e explora as propriedades do PVC.
tá certo? Eu vou deixar os links dos meus cursos online e se você quiser também explorar e aumentar o seu conhecimento, faça como esse pessoal que está aparecendo aí do lado e se torne membro aqui do canal. Eu agradeço muito a sua audiência e fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me manda uma mensagem, deixa um comentário aqui no canal dizendo como esse vídeo te ajudou, que projetos ele ajudou a desenrolar, que problemas ele ajudou a solucionar. E me fala também a respeito de outros temas que sejam do seu interesse para que eu crie vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de garantir a sua inscrição para o Simpósio Internacional sobre Tecnologias em Plásticos, o link está aqui na descrição desse vídeo. Compartilha com a maior quantidade possível de pessoas que você possa conhecer. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.